que eu te faça? Senhor, eu só quero ver novamente, eu só quero enxergar novamente. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus falou assim, que você veja. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo instante o cego ficou curado. E no mesmo instante ele começou a caminhar com Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que quem estava junto com aquela comitiva, todo mundo começaram a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. Amém? Pode sentar. Começou a exaltar o nome do Senhor. Hoje em dia, meus irmãos, tem uma coisa que eu estou aprendendo a cada dia mais, eu queria passar para vocês. Tem certos momentos na nossa vida que nós temos que ter atitude. Se esse cego não tivesse tomado essa atitude, ele não teria recebido a bênção dele. Então tem momentos na nossa vida que nós temos que como dizer para vocês, incomodar o mestre mesmo, clamar. A Bíblia vai dizer que tem casca de demônio, só sai através do jejum e oração. Se a palavra diz isso, a gente tem que jejuar e orar. Hoje, por exemplo, eu não estou no propósito com Deus, mas eu já estou numa rotina tão grande que eu estou desde de manhã cedo com o café da manhã, a não ser um cachinho de uva que ele me deu para me comer. Então a gente já torna-se uma rotina tão grande que às vezes eu penso que eu estou no propósito, já estou ligado 24 horas, porque a gente tem que andar assim, saber da onde vai vir, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vai dizer que o diabo se comparado com o leão, né? Ele fica esperando a oportunidade para poder nos dragar. Então a gente, quando bota nossos pés daqui para o lado de fora, então a gente está sujeito a tudo. É uma afronta na van, é uma afronta no ônibus, é alguma coisa que possa acontecer. Mas o crente ligado, ele fica ligado 24 horas por dia. Eu fico aqui, eu fico esperando 30 dias. Quando vem, eu já fico perguntando, tu chegou, né? Porque eu já sei que vai chegar. A gente que está sempre buscando a palavra de Deus, é assim, é um estalar de dedo. E temos que ter vigilância 24 horas, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Mas como diz o Salmo 40, né? Eu aprendi esse salmo, e depois que eu aprendi esse salmo, eu faço uso sempre desse salmo, porque foi através desse salmo que eu consegui a libertação. Se você for ver, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Me tirou do poço de perdição e um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. E muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o varão e a varoa que coloca no Senhor a sua confiança. Então, por isso, continuo perguntando, em onde vocês têm colocado a sua confiança? Isso que tem nos fortalecido. Quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, a gente descansa tranquilo. A gente não precisa ficar preocupado. Os dias ruins vai vir os dias ruins, entendeu? Mas é Deus, Ele tem nos sustentado, né? Então, essa passagem do Salmo 40, eu trouxe para mim, e todas as vezes que eu não posso falar do Salmo 40, porque a gente hoje em dia está com o pé em cima da rocha, muito difícil. Porque o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar da presença de Deus. Hoje em tudo. Uma ferramenta que é isso, que é um telefone, se você bobear, quando você for ver, você já está se desviando da presença de Deus. A gente tem que usar a ferramenta para poder glorificar o nome do Senhor, né? A gente aprender certas coisas. Se você, um estalar de dedo, quando você for ver, você já continua desviando da presença de Deus, né? Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Então, quando a gente vê assim, quando eu falei do Salmo 40, né? Me tirou do poço de perdição e um tremedal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha. E na minha vida não foi diferente. Eu me sinto assim, como aquela mão do Senhor. A gente, né, que é cristão, desceu agora fresquinho. Tu já viu como é que quando faz para pegar o caranguejo, né? Um tremedal de lama? Tem que meter a mão assim, e começar a procurar e tirar ele, né? Assim que vê o caranguejo. O que nós temos que fazer primeiramente?
é lavar o caranguejo todinho, tirar aquelas cacas todinha do caranguejo, né? Para ele ficar limpinho, né? E eu me sinto assim. Foi assim que Deus fez na minha vida. Me tirou do tremedal de lama. E hoje, pela misericórdia do Senhor, casado na presença de Deus. Vamos para 13 anos de casado, eu e minha esposa, com a filha abençoada, nos caminhos do Senhor. Entendeu? Eu entrei pelas portas da igreja do Deus verdadeiro. E até hoje eu me sinto lá, como 11 anos no ministério, fazendo parte daquele ministério. Entendeu? E hoje está aqui, ó, esse caranguejão aqui, totalmente limpo e remido pela presença de Deus, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente, quando está no mundão, né? As sujeiras que tem que sair da nossa vida, né? Então a Bíblia diz que é de culto em culto, de glória em glória. E nós temos que aproveitar todos os momentos da nossa vida, né? Porque se a gente bobear, já viu, né? E nós estamos aí, sabendo que as coisas estão tudo acontecendo, mudando de presidente, as coisas cada dia piorando mais, e aonde nos trazemos a certeza que Jesus está voltando. Nós temos visto cada coisa junto às igrejas, né? Então os escândalos que estão acontecendo, né? As guerras que estão acontecendo, né? País contra o outro. Mas sabe o que quer dizer? Agora, Mateus 24, ele nos orienta. Mateus 24 vai dizer assim, ó: Jesus estava sentado ao Monte das Oliveiras, e os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Senhor, conte para nós, que sinal haverá para mostrar de chegar o tempo do Senhor voltar e tudo acabar? Olha o que Jesus fala: tome cuidado para que ninguém engane vocês. Muitos vão aparecer dizendo: eu sou o Messias. Enganarão muita gente. Mas não tenha medo quando ouvir o barulho da batalha ou a notícia de que é guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra. Um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada ao mundo inteiro. Quando ele fala o mundo inteiro, isso quer dizer agora ninguém pode dizer mais que ninguém conhece a palavra de Deus, né? Por exemplo, nós estamos aqui nesse exato momento, mas pode ter certeza que tem um vizinho aí que está ligado na palavra, ouvindo isso, entendeu? Nós, como eu falei agora da tecnologia, antigamente se pregava, sabe o quê? Andando de cidade em cidade. Depois veio o cavalo, começaram a pregar em cima do cavalo as palavras de Deus de cidade em cidade. Depois veio Paulo nos navios, pregando de cidade em cidade. E hoje nós temos uma tecnologia tão grande na nossa mão, que é o celular. Hoje eu abro o celular aqui, eu falo com meus amigos que estão nos Estados Unidos, falo com meus amigos que estão em Portugal, direto. Então hoje ninguém pode dizer que ninguém conhece a palavra, né? O que o Senhor nos fez? Nos colocou dentro do presídio para pregar a palavra de Deus. Semana passada foram 50 almas. Hoje já foram 16 almas para Jesus. Então ninguém pode dizer que é inocente, que não conheceu a palavra de Deus. Porque olha o que Deus faz. Nos coloca dentro do presídio para que levar a palavra para aqueles que realmente nunca ouviu a palavra de Deus. Então a gente vê que já está muito perto de Jesus voltar. Muito perto. Os escândalos estão aí. As igrejas estão cheias. Os pastores hoje, a maioria aí, se você for ver aí, estão muito preocupados mais com as finanças, mas a alma mesmo. Não é disso eu estava numa igreja, pastor, que eu não vou nem dizer qual foi a igreja. Deveria ter umas 3.000 pessoas. Umas 3.000 pessoas. Mas na hora de vir uma alma para Jesus, e saber que não veio uma alma para Jesus, não tinha ninguém para Jesus. Mas por quê? Porque Deus, Ele está vendo de tudo assim, está olhando, observando tudinho assim, está observando tudo que acontece, né? Se você pegar a passagem de Moisés, quando
Ai, Jesus Cristo, me lembra agora. Como Miriam e Arão. Quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, eles viram assim, está pensando que Moisés está pensando que ele é quem? Juízes capítulo 12. Moisés está pensando que ele é quem? Está pensando que Deus só fala só com ele? Está pensando que não fala com a gente? Deus na mesma hora virou: Moisés, Miriam e Arão, todo mundo vamos lá para a tenda. Chamou os três lá. Falou: com meu filho Moisés eu falo face a face. Agora, quando houver profeta na casa, eu falo intermédio de sonhos, intermédio de palavras. Mas com Moisés é face a face. Então Deus vai dizer que, a palavra vai dizer agora que Deus jogou uma praga sobre Miriam, né? Que Miriam ficou ali leprosa. Aí, quando Arão viu aquilo, a primeira coisa que Arão fez, sabe o que? Senhor, me perdoa pelo pecado que nós cometemos sobre a sua pessoa. Me perdoa, Senhor Jesus. Para que ele não pudesse, quando ele viu que a Miriam ficou leprosa, não deixe que Miriam fique como se fosse um aborto com a metade do corpo. Então são coisas assim, as pessoas pensam que Deus não está vendo tudo, né? E Deus, ele contempla tudo, está vendo tudo o que está acontecendo, entendeu? Se a gente pegar aquela passagem que eu acabei de falar agora, que o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Pastor, e a Bíblia vai dizer, sabe quem, pastor? A Bíblia vai dizer que quem estava na frente se incomodou. É sempre assim. Quem está na frente está incomodado com quem está atrás, né? De chegar ao ponto, se o cego ficasse calado, não ia receber a bênção dele. Então cada um tem um processo. A gente sabe onde o calo aperta. A gente sabe onde a gente vai clamar por Jesus. Interessante que quem estava na frente com Jesus tentou parar o cego. E hoje em dia não é diferente. Quando você estiver numa igreja e você estiver lá fazendo os trabalhos dentro da igreja, se por um acaso alguém se incomodar com você, é porque você está fazendo a diferença. Deus, ele dá um dom para cada um. Dá um dom da pregação, um dom da liberdade, da libertação, dom do louvor. Mas não fique ligado, porque sempre vai acontecer. Quando Deus começar a te usar poderosamente como ferramenta, né? A gente é ferramenta na mão do Senhor. Pode ter certeza que vai incomodar. Então, para isso, você tem que ter sabedoria para lidar com a dificuldade do dia a dia, porque isso vai vir. Hoje em dia a gente vê aí, né? Pessoas já reclamando, né? Entendeu? Não fiquei no ministério tal, não fiquei. Eu faço evangelismo na cidade também de 15 em 15 dias. Eu faço esse trabalho na Central do Brasil. E o que mais eu tenho encontrado nas ruas são pessoas que eram crentes e saiu por algum motivo das igrejas. Então isso tem acontecido direto. Pessoas que estavam na presença de Deus por algum motivo se desanimou com o ministério. Entendeu? Então por isso que é o motivo que a gente vê, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 que eu falei. Temos que ser vigilantes, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Entendeu? Ele chega a ser comparado com um leão, esperando oportunidade para nos dragar. Sabe o que é isso? Esperando oportunidade para nos dragar? Você já observou? Olha só. Você já observou quando o leão, ele quer pegar a presa dele? Ele vira um gatinho, ele pode ter 1 tonelada, 2 toneladas. Mas ele para, ele foca na presa dele e ele fica esperando o quê? Só uma oportunidade para que ele possa avançar. E nesse, ele não pisca, até a respiração dele muda. A gente que vê Discovery, né? Você já viu? Ele só vai pegar a presa dele o quê? Na oportunidade que ela fizer isso aqui, ó. Ou então, baixar a cabeça para beber a água, aí que ele viu que é a hora dele avançar. Ele não ataca enquanto ele não tem oportunidade, para não perder a presa. E o diabo, ele é assim. Ele fica nos esperando uma oportunidade para trazer contenda em qualquer lugar, tanto na igreja como no lar. Não é diferente. Aquelas brigas que acontecem do nada, que a gente depois fica se perguntando até, como é que aconteceu isso? Por que eu dei esse mole, né? Pastor Robson chegou. Vamos usar o Pastor Robson como ferramenta, né? Já que nós estamos aqui, Pastor Robson chegou, acabou de jantar,
Pegou seu copo, botou tudo na pia. A varoa tinha acabado de limpar. A pia está limpinha, está bonita, está arrumadinha. Entendeu? Isso serve para qualquer um, tá? Eu estou citando o pastor Robson, que é o homem de Deus que está aqui junto comigo. Aí, a irmã vai chegar para o pastor Robson. Falou, amor, acabei de limpar a pia. Está vendo que a pia está limpa? Por que tu não lavou teu copo e teu prato? Aí ele vira assim e fala assim, olha, pô, se estiver te incomodando, por que você não lava? Aí ela na mesma hora acerta ela. Meus irmãos, é um estalar de dedo. É desse jeito que acontece as coisas. Quando você vai ver, o negócio já tomou uma proporção, por esse motivo que sempre a palavra diz que nós temos que fechar as brechas. É no momento desse que o inimigo entra. Dentro de casa, da família, olha, pode ser pastor, pode ser o que for, entendeu? É na oportunidade que ele entra, é no estalar de Deus. Então, por esse motivo que nós temos sempre que pedir sabedoria a Deus, para que nós possamos lidar com a dificuldade do dia a dia, porque a Bíblia vai dizer que ele fica, nos rondando. E o trabalho com o comércio, onde eu boto meus pés no meu estabelecimento, a primeira coisa que eu peço a Deus é que me dê sabedoria, que abra meu entendimento, que venha me usar como ferramenta no meu lugar, no meu local de trabalho. Peço todo dia a Deus, e quando eu vou embora, a mesma coisa. E Deus tem pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tem me usado naquele lugar do meu trabalho. Porque a gente tem que ficar ligado, porque a gente que trabalha com comércio, vai vir aquele momento que a gente vai ter que saber distinguir que é a fúria do inimigo tentando te afrontar. E eu já vi 24 horas por isso. A gente que está buscando, é isso que o diabo lhe quer parar a caminhada da gente. E ele quer envergonhar o nosso ministério. E eu fico ligado porque eu já sei. Quando vem, eu já sei. Falei, tu estava demorando, hein? Estava demorando, hein, Satanás? Então tá bom. E daí, entendeu? Alguns manjazinhos, sabe aqueles manjar que vem? Entendeu? Tem aqueles manjar, mas aí começa muito, não sou nenhuma lenda longe, não sou nada. Por que você gostar desse jeito assim, Senhor? Na mesma hora eu falei, já sei, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. A minha Bíblia já fica, né, pastor? Fica em cima do balcão. Fica em cima do balcão, para a primeira coisa que eu chego lá, quando começa a dizer zum, entendeu? Eu já começo a chamar de irmã, começo a chamar de irmã, começo a falar da palavra de Deus, porque eu já sei que o inimigo ele vem para tentar nos afrontar. É 24 horas, como eu falei, tanto dentro de casa, como no trabalho, como no trânsito. No trânsito, então, é onde o diabo mais atua, para tentar nos afrontar. E de repente, do nada, quando você vai ver, o negócio acontece. Ontem mandaram um vídeo para mim, um camarada, eu acho que teve uma discussão no trânsito, discutiu com o outro foi, fechou o carro do outro. Aí foi lá no carro, lá, e não sei o que aconteceu, deu um soco no retrovisor do carro do outro, arrancou o retrovisor, e ia para arrancar o outro, mas não deu para ele passar, porque o carro estava muito junto um do outro. Ele voltou, disse que ele foi e botou o dedo na cara do cara arrancou o amigo. Acabou. Perdeu o carro, perdeu a esposa, perdeu o casamento, se perdeu a empresa, não sei, deixou os filhos, deixou tudo, por quê? Porque é o tal da ignorância. Entendeu? Foi no estalar de dedo. Entendeu? Quando eu disse que sempre eu falo com um amigo, perca um minuto na vida, mas não perca a vida em um minuto. Que é no estalar de dedo, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? O que está construído. Né? Ele não vai querer destruir uma coisa que já está destruída, né? Então nós temos que ficar 24 horas ali, buscando a graça de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. E hoje eu estou aí nesse ministério aí da Igreja do Deus Verdadeiro, a qual 11 anos nesse ministério, entendeu? Minha esposa também é uma levita da casa do Senhor. Então, estou fazendo uns cultos, se vocês também tiverem oportunidade, eu já falei com o pastor Robson, estou fazendo uns cultos toda sexta-feira, uma corrente lá em casa também, toda sexta-feira. Então, Deus tem honrado. Uma das maiores coisas que eu conquistei através das orações, a gente nunca pode perder a esperança. Se tem uma coisa que você nunca pode falar, que fulano não tem mais jeito. Sabia disso? Quando você vê alguém falar alguma coisa, a gente que é cristão, a gente tem que defender a Deus.
Porque se a pessoa falar assim, o fulano aí, aquele ali não tem mais jeito não. Porque quando você abre a tua boca para falar que fulano não tem jeito, você está chamando Deus de incapaz. Senão eu não estava fazendo esse trabalho dentro do presídio. Eu não estava fazendo esse trabalho dentro do presídio. Porque se eu fosse olhar pelo ser humano, nós sabemos que todo mundo que está ali, ninguém foi honesto, né? Então, o que acontece? Lá, a gente sabe que pessoas tirou a vida de pessoas. Pessoas que fizeram coisas inexplicáveis. Que estão pagando já 10, 15, 8 anos de cadeia. E nós temos que ir lá, olhar para o ser humano, né? Se a gente for olhar como o olho da carne, a gente não entra nem no presídio, né? Quem é a gente? Mas a gente tem que entrar no ato espiritual. Por esse motivo que Deus ele coloca esse amor dentro do nosso coração, né? Para que a gente possa estar abraçando, estar orando, e uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Deus tem feito mover naquele. Um dia desse eu estava dirigindo o culto, o pastor Marcelo estava com a gente lá, a turma estava com a gente lá, e a gente se sente tão pequeno que às vezes eu trabalho muito, eu adoro libertação. Aí nesse momento estava vendo um rapaz, um garoto, alguém pegava do lado e ele do outro. O rapaz tinha paralisia, e ele andava todo torto, mão coladinha aqui. Aí trouxeram ele, porque foi na hora que eu estava administrando as ofertas. E eu falei, independente do que você tem, você pode não ter dinheiro aí, mas você vem para o altar nesse exato momento, porque o altar, ele não toma, ele devolve. Independente se você vir. Mas eu já vi igreja aí, que a pessoa fala assim, olha, deixa, os irmãos estão de boca fechada, os irmãos não abrem a boca para nada, meus irmãos, deixa teus problemas lá fora, agora é a hora de adorar a Deus, deixa teus problemas lá fora. Gente, está errado. Você não tem que deixar teus problemas lá fora. O lugar de colocar teus problemas é no altar de Deus. E eu lancei essa palavra. Aí esse garoto, ele veio carregado, e eu senti no coração nesse exato momento, louvor, desci, eu só ando com meu azeite, mas as coisas estão tudo lá no carro. Aí eu desci, botei meu azeite e fui orar pela vida daquele garoto. Pensa numa pessoa endemoniada e paralítico. Aquele garoto, ele caiu de uma certa maneira, parecendo que estava com ataque epilético, estava com uma misturada danada, que a gente cheio de demônio naquele corpo daquele garoto. E na hora eu vi que as pessoas tudo ficaram preocupadas, porque os garotos que trouxeram ele e a igreja, que tinha para mais de 500 pessoas assistindo o culto. E eles ficaram preocupados, pelo que eu vi, ele era uma pessoa muito amada naquele local. Então, eu botei ele de pé, expulsei o demônio dele, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nisso, o culto comendo, louvor andando, e eu virando para ele, mandando ele dar glória. Da glória. O braço do garoto soltou de uma certa maneira, as pernas dele começou a soltar, ele começou a ficar de pé, glorificando o nome do Senhor. E aquela igreja na mesma hora viu o mover do Senhor. E naquele dia, naquele exato momento, pela atitude que ele teve, Deus curou aquele rapaz. E eu fiquei muito encantado, porque a gente sabia que a gente é ferramenta na mão do Senhor, né? Que a gente achar que a gente não é nada, né? Às vezes a gente se sente tão pequeno, né? Então vai ter momentos que eu falo para vocês, gente, vai ter uma hora que Deus ele vai te provar. Deus ele vai te provar para saber aonde é que você está nos caminhos do Senhor. Você está do lado aí, ó, sentado numa van, do lado da pessoa, a pessoa começar a passar mal ali, e Deus querendo te provar para saber. Já aconteceu isso comigo dentro da Caixa Econômica Federal, pastor. E naquele momento eu tive que tomar uma atitude, esquecer até que eu estava dentro da Caixa Econômica Federal, e repreender o espírito da morte sobre a vida daquele homem. E pela misericórdia do Senhor, Deus operou, e na mesma hora aquele homem voltou a si, e o nome do Senhor foi glorificado. E na mesma hora, eu sou diácono.
Mas as pessoas, todo mundo me chamando de pastor para cá, pastor para lá, pastor para cá, pastor para lá. Então a gente vê, né, como é que é o mover de Deus, né? E esse garoto não foi diferente. No outro culto que nós fomos, já estava todo mundo esperando a gente na entrada do presídio e para postar o que Deus fez na vida daquele garoto. Gente, parecia que aquele garoto não tinha nada. Você imagina? E eu até então, para mim foi um espanto, porque até então eu vi a igreja foi tomada, porque as pessoas viram o mover de Deus sobre a vida daquele garoto. Era um paralítico. E o garoto saiu andando normalmente, veio carregado e voltou normalmente andando. E Deus fez o mover, e nisso nós depois fizemos uma cruzada, e aquele garoto com 3.000 pessoas virou obreiro da igreja. E o nome do Senhor foi glorificado, e depois de 20 dias chegou a liberdade dele condicional. Então Deus preparou o caminho dele todinho para que o nome do Senhor seja glorificado. Imagina as visitas. Eu fico imaginando as visitas dele, indo visitar ele, visitar o paralítico. E daqui a pouquinho, quando chega ele na casa dele, as pessoas perguntaram o que aconteceu, e o nome do Senhor sendo glorificado dentro da casa dele, de pessoas que não eram nem cristãos, né? E é assim que Deus faz, né? Tem momento na nossa vida que a gente não vai entender, né? Pedro estava ali, pastor. Pedro estava ali, prestes a morrer. E os irmãos de Pedro estavam fazendo o quê? Orando pela vida de Pedro. Orando pela vida de Pedro e intercedendo pela vida de Pedro. Que aquele momento que Pedro é solto, chega lá, está todo mundo orando, glorificando o nome do Senhor. Até então, quando bate na porta, e não acham que estão vendo a assombração, né? Com Jesus também não foi diferente. Quando Jesus chega andando sobre as águas, a primeira coisa que eles ficaram foi com medo e tremer a Deus, pensando que estava vendo assombração. E assim na nossa vida não vai ser diferente. Tem momento que às vezes vai acontecer na nossa vida, que as pessoas olham para a gente, né? A gente, quando era do mundão, quando vê a gente pregando a palavra, falando do amor de Deus, fala assim: pô, será que eu estou vendo assombração? Eu estou falando porque eu geralmente vou num Jacaré, os amigos que estão no centro de recuperação, por exemplo, meu amigo Douglas, que eu tenho uma consideração muito grande com ele, quando as pessoas olham para ele, acham que está vendo assombração. Porque um camarada que era chefe lá dentro do tráfico, e hoje entrando para pregar a palavra de Deus, né? É só Deus mesmo. Amém, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a vida de cada um. Foi pego de surpresa, mas Deus está no controle de tudo as coisas, né? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é o caminho, no caminho do Senhor não pode andar na mentira, né? E tem que andar sempre na verdade, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Bate palma para Jesus aí, irmão. Esse irmão primeiro. E, né, o presbítero aqui, você está vendo esse povo aqui, o mistério aqui é palavra, entendeu? Aqui, o pessoal gosta de palavra. Tem palavra, o pessoal aqui está ligado. Hoje é dia de doutrina e redação. Em outros lugares aí está em extinção, aqui está na moda. Porque se não conhecer a palavra, você não consegue chegar no dono dela. Então aqui é palavra toda terça-feira. Estudo da palavra, redação. Está aí Vitor aí, que fica ajudando todo mundo aí. Minha esposa, missionária Karina. Dia e domingo aqui, louvor e adoração. Até Deus provar, né? Faltou algumas pessoas aí. Mas aí depois, né? Jesus nos ajuda a desenrolar isso aí. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém tem algo da parte de Deus para falar? Está tudo bem? Então, se pôr de pé. Está chamando Davi aqui para estar orando pela vida do presbítero Murilo. Orar pela vida dele, pela saúde dele, pelo trabalho dele. Senhor Deus, meu Pai, aqui se encontra, meu Pai, seu obreiro, Senhor, Murilo, Senhor, vai abençoando a vida dele, Senhor, vai abençoando sua família, Senhor, vai abençoando todos que se encontram na vida desse rapaz, Senhor, vai tocando no coração dele, Senhor, agradecendo, Senhor, por ele trazer, Senhor, uma palavra maravilhosa, Senhor, nessa noite, Senhor, que conforte nossos corações, Senhor, que todos que saem dessa igreja saiam abençoando pela palavra desse grandioso homem posto, Senhor, para essa casa, meu Pai, vai abençoando a todos que se encontram aqui também, meu Pai, cada um que se encontra nessa igreja, Senhor. É tudo que eu te peço, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. Graças a Deus. Vamos estar orando para estar dando a bênção apostólica. Que as bênçãos
a graça, as divinas consolações, o amor de Deus seja com todos. E todos aqueles que aguardam a vinda do Rei dos Reis, revestido com a sua pura e santa glória, em uma só voz, digam: amém. Exército de oração, Veio como cordeiro, voltará como leão. o leão da tribo de Judá. Bate palma para terminar em nome de Jesus.